Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ciência que desvenda histórias contadas em milésimos de segundo. Nós vamos seguir a jornada de um projétil, desde aquela explosão controlada dentro da arma até o seu impacto final. É uma viagem fascinante que revela os segredos que só a balística forense consegue decifrar. Já parou para pensar nisso? Não é só um barulho, um evento isolado. É uma verdadeira cascata de reações físicas e químicas. Uma sequência de eventos super rápidos que liberam uma energia absurda. E é exatamente nesse instante que é quase impossível de perceber que o trabalho da ciência forense começa. Então, para a gente começar, o que é exatamente essa tal de balística forense? Vamos ver que é muito, mas muito mais do que só ficar olhando projéteis num microscópio. Olha só, a definição mais formal nos dá uma boa ideia do tamanho do campo. A balística forense não estuda só o projétil. Ela estuda o pacote completo, a arma, a munição e principalmente as consequências, os efeitos que ficam para trás. É uma ciência que, na prática, reconstrói um evento a partir das marcas que ele deixou. E para organizar esse estudo todo, a balística é dividida em três grandes áreas, como se fossem três atos. O primeiro é a balística interna, que é tudo o que acontece lá dentro do cano da arma. Depois vem a balística externa, que analisa o projétil voando pelo ar. E por fim, a balística terminal, que estuda o que acontece no impacto. A gente vai passar por cada uma delas. Nossa jornada começa bem aqui, no coração da arma. A balística interna é o estudo daquela explosão controlada que transforma a energia guardada em movimento, e tudo isso numa velocidade impressionante. Tudo começa com essa peça aqui, o cartucho. Pensa nele como um kit completo de energia, prontinho para ser usado. A gente tem o projétil na ponta, o estojo que segura todo mundo junto, a pólvora, que é o combustível, e a espoleta lá na base, que é tipo o botão de ignição. Cada parte tem um papel fundamental. E aqui está a sequência, como se fosse em câmera lenta. O gatilho é puxado, o percussor bate na espoleta. A espoleta explode e acende a pólvora. A pólvora queima, gerando uma quantidade gigantesca de gás. Essa pressão toda não tem para onde ir, a não ser para frente, empurrando o projétil com uma força brutal. Ele entra no cano, acelera violentamente e, puf, sai pela boca da arma. Tudo isso num piscar de olhos. Mas o que transforma um simples pedaço de metal num projétil preciso que vai reto não é só a força da explosão, mas o jeito como essa força é controlada. E esse controle todo vem do design que fica ali, escondido dentro do cano da arma. O segredo é esse aqui, o raiamento. Por dentro, o cano de muitas armas não é liso. Ele tem essas ranhuras em espiral que a gente chama de raias. E entre elas tem os relevos, os cheios. Quando a pressão dos gases empurra o projétil, essas ranhuras fazem ele girar em altíssima velocidade. É o mesmo princípio de um jogador de futebol americano lançando a bola para ele mais longe e mais reto. Isso nos leva a uma diferença bem importante. Armas com a alma do cano raiada, tipo pistolas e fuzis, usam esse giro para dar estabilidade e precisão para um único projétil. Já as armas de alma lisa, como as espingardas, não têm essas raias. Elas disparam vários projéteis de uma vez, os chumbos, que se espalham para atingir uma área maior. É ideal para alvos que se movem, por exemplo. Ok, o projétil saiu do cano. E agora? Bom, agora a jornada dele é pelo ar. E é aqui que entra a balística externa. Assim que o projétil sai, a batalha começa. De um lado, a gravidade está o tempo todo puxando ele para baixo, querendo fazer uma curva na trajetória. Do outro, a resistência do ar funciona como um freio, tentando diminuir a velocidade dele. Sem uma ajudinha, ele ia sair capotando por aí. E é aqui que a genialidade do raiamento entra em ação de novo. Aquele giro em alta velocidade que a gente viu cria um negócio chamado estabilidade giroscópica. Sabe um peão que fica perfeitamente equilibrado quando está girando rápido? É a mesma coisa. A rotação ajuda o projétil a resistir a essas forças, mantendo o nariz dele sempre para frente e garantindo uma trajetória muito mais estável e precisa. Chegamos então ao momento do impacto. E é aqui, na balística terminal, que a física encontra a investigação criminal de um jeito espetacular, revelando as pistas mais importantes de todas. Esse aqui é o ponto-chave. O mesmo raiamento que dá estabilidade para o projétil também funciona como uma espécie de carimbo. Conforme o projétil é forçado a passar pelo cano, as raias e os cheios gravam um padrão único de arranhões na superfície dele. E isso cria uma assinatura. No projétil ficam essas microestrias do raiamento. Mas não é só isso. A arma também deixa marcas no estojo do cartucho, a marca do pino percussor, as marcas do extrator, do ejetor. Juntando tudo isso, a gente tem o que se pode chamar de uma impressão digital balística. E além de identificar a arma, a balística terminal também estuda o que rola no impacto.
A gente vê aqui projéteis expansivos, que são feitos para se deformar e transferir o máximo de energia para o alvo. O jeito como um projétil se deforma ou se quebra ao atingir alguma coisa pode dar aos peritos informações valiosíssimas sobre o tipo de alvo e até o ângulo do tiro. E é aqui que tudo se conecta. O procedimento que a gente conhece como confronto balístico é exatamente isso. Comparar as microestrias de um projétil achado na cena do crime com as de outro projétil disparado em laboratório com uma arma suspeita. Se as assinaturas microscópicas batam, pronto, a conexão está feita. Essa combinação de marcas é tão, mas tão individual por causa de imperfeições microscópicas que acontecem na fabricação e com o uso da arma que a gente pode afirmar com certeza, só existe uma arma no mundo inteiro que poderia ter deixado aquela assinatura específica. Uma. Isso deixa a gente com uma última reflexão. A ciência da balística forense é, no fim das contas, uma busca incansável por essas assinaturas. Ela transforma pedacinhos de metal em testemunhas silenciosas, provando que, mesmo no evento mais rápido e violento de todos, a física sempre, sempre deixa um rastro. Espero que esta análise tenha sido esclarecedora.